Me conta uma coisa, tu dá tempo para as tuas leituras? Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem me chamado a atenção nas últimas semanas, especialmente desde o mês de abril, em que eu precisei encarar um calhamaço e me vi diante de algumas questões bem diferentes de leitura. Mas tudo isso vocês já vão saber logo depois da vinheta. Para quem não sabe, durante o mês de abril eu comecei uma leitura conjunta de uma obra monumental da literatura brasileira que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Essa é uma obra da qual eu fugi por muito tempo, tentei ler umas 3 vezes, começando e parando logo em seguida, e dessa vez, em 2021, foi uma leitura escolhida por vocês, pela maioria das pessoas que acompanham aqui o canal, e especialmente pelas apoiadoras oficiais, né, que quiseram ler junto comigo essa obra tão grandiosa que é Grande Sertão. E aí eu não pude fugir, né, eu precisei encarar esse calhamaço e foi toda uma experiência. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu já acabei a leitura, mas ainda não teve a finalização. Vai ter uma live para a gente discutir todos os pontos da leitura, inclusive quando ela já estiver no ar eu vou deixar aqui nos cards, mas eu acho que cabe aqui compartilhar com vocês essa reflexão que eu comecei a fazer lá no Instagram. Inclusive, se vocês não me seguem no Instagram, aproveitem, tem link aqui embaixo para o meu perfil, é @jessicavmatos, e lá eu compartilho algumas experiências de leitura, faço alguns comentários que não chegam a ser resenha, mas que, enfim, eu falo sobre as leituras que eu vou fazendo ao longo do ano, e também trago outras coisas, bastidores das produções de conteúdo, tanto para cá quanto para lá mesmo pro Instagram, e outras coisinhas mais sobre os meus clubes de leitura e, enfim, fica aí o convite para vocês me acompanharem por lá. E, bom, lendo esse livro, eu me deparei com vários problemas, várias questões, não só minhas, mas também do grupo de pessoas que estava lendo comigo. E aí eu achei que valia a pena comentar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre tempo de leitura, porque, de verdade, para ler esse livro é preciso saber dar tempo às coisas, saber dar tempo à prosa, e não é sempre que a gente consegue fazer isso. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. E, claro, se vocês quiserem aí ler junto comigo, ter essa experiência de leitura conjunta, de participar de sprints de leitura privados comigo e ter uma leitura mais direcionada, e de outras formas também apoiar o meu trabalho, considerem entrar aqui no Catarse, que tem um dos primeiros links aqui do box da descrição, e apoiar, porque esse apoio faz toda a diferença para mim, para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Inclusive, um beijo para as minhas apoiadoras maravilhosas que estão fazendo o que fizeram nessa leitura de Grande Sertão ser inesquecível. E por que eu tô falando que é inesquecível, que foi inesquecível? Porque a gente foi lendo e se reunindo para ler juntas mesmo, nesses sprints que eu fiz ao longo do mês de abril e até metade de maio, já que eu tinha certeza que fazendo isso a gente aproveitaria muito mais da obra. Se vocês estiverem ouvindo qualquer estalo aí, gente, não se assustem, tá? Não é foguete, não é nada, é a lenha aqui de casa, a lareira tá acesa porque tá frio, enfim, então relevem. E, bom, a gente foi se reunindo, eu tentei fazer mais ou menos 2 sprints de leitura por semana, e a cada momento que a gente sentava para ler e a gente via os trechos que uma tinha destacado e compartilhava esses trechos, a gente percebia que esse é um livro que requer atenção, esse é um livro que requer tempo. E daí vem a minha reflexão sobre tempo de leitura, porque eu acho que leitores apressados não vão conseguir aproveitar o Grande Sertão Veredas. Isso é algo que não gera muitas dúvidas, assim, é fato. Pessoa que tem pressa, pessoa muito ansiosa, dificilmente vai conseguir aproveitar essa leitura porque ela exige bastante da gente. E não é exigir num nível acadêmico, é exigir paciência, coisa que hoje em dia tá tão em falta. E aí, compartilhando esses momentos com as apoiadoras lá, eu fui percebendo que a maior parte dos problemas que a gente detectava era porque a pessoa não tinha prestado atenção, porque a pessoa estava lendo quando estava cansada, porque a pessoa estava tentando apressar a leitura, né? Querer ler mais páginas do que o possível, sendo que esse é um livro que tem toda uma estrutura diferente.
Ele é um livro que requer que a gente pare muitas vezes, ele exige pausas, ele exige releituras, no momento mesmo em que a gente está lendo. Às vezes passa alguma frase toda fora de ordem, a sintaxe dele é toda alterada e a gente não entende de primeira, então precisa voltar e reler. Quem é que está disposto a fazer isso, né? Poucas pessoas estão dispostas a fazer isso porque, claro, é exigente e eu sei que é uma angústia para a maior parte dos leitores o fato de ter outros livros tantos para ler e, enfim, tá perdendo tempo lendo um livro só. E aí que entra a questão, né? A gente quer muito, a gente quer ter quantidade de leitura, mas não necessariamente essa quantidade vai trazer pra gente a qualidade que uma obra do porte de Grande Sertão traz. E esse jogo entre quantidade e qualidade é algo que faz tempo que venho pensando nisso, porque eu leio bastante, eu leio muitos livros, mas não é sempre que eu me dedico a um calhamaço. No ano passado, em 2020, eu li um grande livro que foi Um Defeito de Cor, gostei bastante, e ele tem 900 páginas, então eu levei 2 meses lendo no mínimo, e esse aqui não chegou a tanto, mas é um livro que tem 422 páginas de romance, e ao mesmo tempo eu levei quase 40 dias para ler, porque ele tem um outro tempo, ele tem um outro ritmo, e no começo eu estranhei muito, eu realmente me incomodei, e como leitora comum que eu sou também, eu fiquei pensando nisso, né? Por que eu tô me incomodando tanto, né? Por que eu tô tão apressada, por que eu quero correr com esse livro, sendo que uma das maiores alegrias aqui de passar pelo Grande Sertão é aproveitar a caminhada junto com o Riobaldo, né? Junto com esse jagunço que tanta coisa tem para compartilhar sobre a sua experiência vivendo no sertão, sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus e o diabo, o mal e o bem, que é basicamente tudo que constitui esse livro. E aí eu mudei de postura. Eu acho que foi essa chavezinha aí que eu virei que me fez ler com tanta tranquilidade o Grande Sertão. Eu que tinha medo, inclusive, desse clássico, eu que estava com muito pé atrás, né, de não gostar do livro, eu acabei me apaixonando por ele. Mas eu acho que eu só pude sentir isso porque eu dei o tempo de leitura. E o que eu quero dizer com isso? Que quando eu não estava com vontade de ler, eu não lia, e quando eu estava super disposta ou então com uma concentração boa, eu aproveitava e largava tudo para ler ele. E ia no fluxo do Riobaldo. Eu tentava entender um pouco o que o Riobaldo estava sentindo para poder sentir mais ou menos junto com ele. Se ele estava animado contando uma cena de batalha, se ele estava mais introspectivo, né? Tudo isso ia influenciando bastante. Mas claro que é um livro que precisa de certo tempo até mesmo para a gente engrenar na narrativa. Ele não é um livro que a gente comece a se envolver já na primeira página. Na verdade, o que mais gera é um estranhamento, né? No comecinho de Grande Sertão. E eu até comentei com as apoiadoras do canal o seguinte: a impressão que eu tive durante a leitura é que nesse começo de narrativa é como se o Riobaldo fosse tateando, assim, tirando os pedaços de árvore de um mato fechado até conseguir chegar num campo aberto, até conseguir chegar numa estrada, né, num caminho, porque a princípio é tudo muito fechado mesmo. E daí a prosa se traduz também assim, a prosa é mais truncada, ela tem um ritmo muito específico, ela tem frases que não terminam numa ordem sintática que seria aceitável para a gramática. E também existe uma coisa com vocabulário aqui, que para mim não é nem a questão, assim, eu acho que as pessoas falam muito sobre os neologismos que o Guimarães Rosa faz, mas eu acho que isso não é, assim, algo que deva assustar. Eu acho que a gente precisa ver com atenção esses novos formatos e o quanto de sonoridade tem nisso, né? Muitas vezes as pessoas se detêm no significado específico de uma palavra e acabam perdendo todo o resto. O Grande Sertão, para mim, foi um livro de sentir muito mais do que tentar entender. E quando a gente se propõe a isso, eu acho que sai ganhando muito mais do que ficar procurando no dicionário cada palavra que aparece para ver se existe ou não, se é uma formação nova, se é algo que ele inventou, ou se é de outra língua. Isso eu acho que não interessa tanto. Acho que com a quantidade de repetições que existe nesse livro, a gente vai entendendo aos poucos. É um livro de repetições, é um livro de exageros, de extrapolação. Ele poderia ter umas 250 páginas, não fosse o Riobaldo indo e voltando em alguns temas, em algumas coisas que a gente já ouviu lá no começo, mas esse reforço é super necessário. Eu estava estudando sobre o livro, né, e vi um professor falando sobre o efeito que tem em Grande Sertão, né, que o Grande Sertão é um recado
Porque ele não é uma mensagem direta, ele é algo que o Riobaldo ouviu e o Riobaldo contou pra gente através de uma outra pessoa. Então ele tá contando uma história pra um terceiro que tá ali com ele e é só assim que a gente conhece essa história. E ele funciona então como um grandíssimo recado. Eu achei fantástica a analogia porque foi exatamente como eu me senti. E a minha questão é, se eu tivesse deixado de lado esse livro, porque ele é muito extenso, porque ele é muito truncado, porque eu não tava com paciência em alguns dias, eu teria perdido uma experiência incrível e realmente incomparável de leitura e teria lido, sim, talvez 5, 6 livros no lugar desse. Mas, muito provavelmente, esses 6 ou 5 livros que eu teria lido não substituiriam de forma alguma o que é O Grande Sertão, né? Que é esse livro que divide a literatura brasileira, não tem nada comparado a ele na literatura que a gente tem aqui no Brasil, ainda que a pessoa não goste do enredo, não goste da forma como ele desenvolve a história, é inegável o quanto o Grande Sertão foi revolucionário. Guimarães Rosa foi muito revolucionário, né? Então, eu fiquei muito feliz por ter forçado um pouco esse começo e depois conseguido me largar, me jogar nessa leitura, que foi realmente uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim, em escrita, né, em oralidade. Uma das coisas que eu acho mais bonitas é como ele consegue fazer essa conversa entre um mundo letrado com um mundo iletrado. Várias pessoas falam também sobre isso, sobre o quanto o Grande Sertão é um diálogo entre um hiperletrado, que seria a figura desse doutor que está escutando o Riobaldo, e o pessoal do campo, o pessoal jagunço que não tem esse acesso à cultura e ao mesmo tempo eles conseguem trocar nesse grande monólogo, talvez, do Riobaldo, né? É incrível, assim, o quanto ele faz isso muito bem. E eu queria só compartilhar para finalizar aqui com vocês um trecho de um texto que eu fiz lá pro Instagram, porque eu acho que isso ilustra bastante bem o que eu tô tentando falar aqui e também vou deixar aqui embaixo ou na tela para vocês verem esse textinho que eu fiz. Eu comecei perguntando, né, inclusive aqui no vídeo, tu dá tempo para as leituras? Dá realmente esse tempo para que elas possam se assentar, né? E eu comentei lá no Instagram assim: nesse momento eu tô encarando um calhamaço, um clássico brasileiro incontornável que, não bastasse a quantidade de páginas, tem uma prosa diferente. Não só porque saiu da curva em termos estéticos, mas porque exige calma. É isso. Exige calma, que é para poder pausar, sentir, ler um trechinho, parar de novo, sentir mais uma vez. Uma prosa truncada no melhor sentido da palavra, em que se sente o tranco que é desbravar um sertão, esgravatar o mato, cruzar um córrego. Esse tranco que é caminhar abrindo picada, observando o passaredo. E aí mora a questão. Dá para fazer tudo isso correndo? De verdade, tu consegue ver o outro, o ambiente que tu tá, o mundo que te cerca, olhando com pressa? Eu não consigo. Riobaldo, protagonista de Grande Sertão, tampouco. Talvez por isso repita tanto o refrão: mire, veja. Precisamos lembrar que para ver, a gente precisa de tempo. É preciso tempo e atenção para sair do mire e chegar ao veja, entendendo os não ditos. E é isso que Grande Sertão pede. Mire, sim, mas veja, há muito o que ver. E o texto segue, ainda falo mais algumas coisas, mas eu acho que o que eu queria trazer aqui com esse vídeo é justamente esse convite à reflexão sobre o nosso tempo de leitura. Porque, sim, é muito legal ler vários livros. É muito bom ter vários livros para comentar no final do mês. Mas, ao mesmo tempo, por essa ânsia de acabar logo, às vezes a gente deixa passar grandes obras, a gente deixa de experienciar algumas coisas que não tem comparação na vida, como é o caso de um clássico da literatura. O Grande Sertão, ele tem essa capacidade de fazer a gente sentir em frases que são muito simples, que trazem traços da oralidade totalmente claros ali, que não são coisas de erudição, muito pelo contrário. E deixa a gente pensando por várias e várias páginas. Esse não é um livro de grandes eventos e plot twists, mas a gente tem grandes cenas, a gente tem cenas que dividem a narrativa, a gente tem julgamentos, a gente tem guerras, a gente tem também devaneios, digressões, mas tudo isso exige paciência, porque ele vai entrar em casos muito específicos, ele vai dar vários exemplos, só que com isso a gente vai conhecendo o Brasil, com isso a gente vai conhecendo o sertanejo, né? Essa pessoa que está ali num espaço que não é muito cuidado, que não é olhado pelos de fora e continua assim até hoje. É impressionante que ele tenha escrito isso em 56 e que de lá para cá
não muita coisa tenha mudado, né? Então o que o livro traz é um convite pra gente olhar e ver. Então eu quero muito deixar essa frase aqui pra vocês, que vocês mirem, mas que vocês vejam também como faz o Riobaldo, todas as histórias que chegarem às mãos de vocês. Ler rápido é legal em alguns momentos, mas eu acho que o que mais fica com a gente é a qualidade daquilo que a gente leu. E grandes livros proporcionam isso. Então mirem e vejam sempre que possível. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Guimarães Rosa ou qualquer outra coisa, ou outros livros que fizeram vocês pensar nisso, sobre o tempo de leitura, livros que exigiram que vocês pausassem, voltassem, relessem. Eu acho que isso agrega muito nas nossas conversas por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.